A minha amiga de infância, que me bloqueou por 3 anos, bateu na minha porta no meio da noite. Ela chorava, dizendo que a família dela estava arruinada e implorou para eu a acolher. Olhei para sua aparência tão frágil e comovente, e o meu coração amoleceu na hora. Mal sabia eu que tudo aquilo não passava de um golpe do início ao fim, e o propósito dela por trás dessa mentira colossal era simplesmente me fazer apaixonar por ela. À 1 da manhã, a vibração do telefone quebrou o silêncio da noite. Desbloqueei o ecrã e descubro que era uma mensagem de Su Mengmen, que não via há anos. Foi como um ressuscitado dos mortos. Naquela altura, o meu "estás aí" foi recebido com um enorme ponto de exclamação vermelho. Mas já era a 17ª vez que era bloqueado por ela, já estava bem gravado na memória. Confirmei o nome várias vezes. Era realmente Su Mengmen. Só que a foto do perfil dela já não era o desenho animado dos tempos de escola, mas sim um selfie delicado de uma bela mulher. Os traços do rosto eram tão definidos quanto os de uma celebridade. No entanto, aquele rosto parecia-me estranhamente familiar. Bati com força na minha cabeça para tentar lembrar, e finalmente reconheci que era ela mesma. Ao olhar para aquele "já dormiste", na caixa de conversa, os meus dedos pairaram sobre o ecrã por um bom tempo. 1000 pensamentos passaram-me pela cabeça, mas no final decidi responder. Por que aparecerá ela de repente? Será que a conta tinha sido roubada? Ou estaria ela com algum problema enorme? Apesar de todas as dúvidas no meu coração, acabei por escrever a resposta, tentando manter um tom casual, até com um toque da nossa antiga brincadeira. Ainda não. O que foi, meu irmão? Quase que instantaneamente, ela respondeu. Desculpa incomodar-te. Podes atender o telefone agora? Fiquei um pouco confuso, e o meu coração começou a bater mais rápido sem motivo. Mas ainda assim respondi com 2 palavras. Posso. Assim que a minha resposta foi enviada, um toque de telefone estridente soou de repente, e no ecrã saltou o nome Su Mengmen. Apressei-me a atender a chamada. Do auscultador veio uma voz de mulher a soluçar, o que fez o meu coração dar um salto. Terá realmente acontecido algo? Perguntei apressadamente. Mengmen, o que se passa? Aconteceu alguma coisa? A minha família faliu. Fiquei estupefacto. E por um momento não soube como responder. No entanto, na minha memória, a família de Su Mengmen era abastada. O pai conduzia um Mercedes preto. No tempo do secundário, ela usava sempre os telemóveis mais recentes e em cada encontro apressava-se a pagar a conta. Quem diria que agora ela estaria nesta situação? Recuperei rapidamente e insisti. Faliu? Quando foi isso? Su Mengmen disse a chorar. Foi esta manhã. Os meus pais desapareceram o dia inteiro e à noite não voltaram. A boca do tribunal ligou-me. Disseram que foram levados temporariamente para prestar declarações, que a coisa pode ser grave. As minhas sobrancelhas franziram-se involuntariamente. Mengmen, não te preocupes primeiro. O tribunal disse alguma coisa sobre o que se passa. O funcionário disse que os meus pais são suspeitos de fraude financeira. Enganaram muitos investidores. Foram esses que os processaram. A voz do outro lado da linha estava abafada e desesperada, cheia de uma sensação de desamparo típica da noite. No entanto, lembrava-me vagamente de ela ter mencionado que o pai dela só fazia uns pequenos negócios no delta do rio Yangtze. Nunca foram de grande escala. Nunca imaginei que em poucos anos sem nos vermos, eles não me tinham dito nada. Eu não sei de nada. De repente veio um grupo de pessoas à minha casa e colocaram selos. Os meus cartões de banco foram todos congelados. Com isto a acontecer, sinto que o céu me caiu em cima. O que é que eu faço agora? Numa hora destas, realmente não sei a quem recorrer. Tu és o meu melhor amigo, tens mesmo de me ajudar. Apressei-me a consolá-la. Mengmen, fica descansada, nós crescemos juntos. Os teus problemas são os meus problemas. Já que fiquei a saber, vou ajudar-te de certeza. Obrigada, Lin Yui. Falamos sobre os pormenores quando nos encontrarmos. O tom de Su Mengmen parecia muito ansioso, mas ainda assim acrescentou. Desculpa mesmo incomodar-te o teu descanso a esta hora tão tarde. Peço imensa desculpa. Continuei a confortá-la. Não tens que pedir desculpa por isso. Não te preocupes primeiro, amanhã de manhã vou ter contigo, e logo combinamos o que fazer. Não pode ser. Onde moras agora? Dá-me o endereço. Vou ter contigo. Do outro lado da linha, o tom de Su Mengmen tinha uma urgência que não aceitava contestação. Então, instintivamente, dei o endereço do meu apartamento. Está bem, chego daqui a meia hora. A voz dela ainda tinha um tom de choro, mas parecia um pouco mais estável do que antes. Depois de desligar o telefone, sentei-me na beira da cama, com a cabeça ainda uma completa confusão. Su Mengmen, venha me encontrar agora, é 1h30 da manhã. Olhei ao redor do meu apartamento de solteiro não muito espaçoso,
com algumas roupas ainda amontoadas no sofá que não tive tempo de arrumar. Mas o tempo era curto. Eu me levantei imediatamente, atrapalhado, fiz uma arrumação simples, pelo menos para deixar a sala apresentável. No entanto, a sensação estranha no peito ficava mais forte. A família dela acabará de passar por uma mudança tão drástica. Os pais estavam incontactáveis, os bens congelados e a casa lacrada. Será que ela ainda tinha dinheiro para vir até aqui? Além disso, embora tivéssemos sido muito próximos no passado, nós nos afastamos a partir do segundo ano da faculdade, especialmente há 3 anos, quando ela me bloqueou em todos os meios de contato. Essa procura repentina no meio da noite era realmente fora do comum. Mas, pensando bem, talvez ela estivesse apenas apavorada e, sem saída, se lembrou de mim. Afinal, quando alguém está extremamente vulnerável, agarra-se a qualquer palha de salvação, sem pensar. Sim, devia ser isso. Cerca de meia hora depois, ouvi batidas claras na porta. Respirei fundo, fui até lá e abri a porta. Um par de pernas longas e elegantes foi a primeira coisa que vi. Do lado de fora, era realmente Su Mengmen. Na minha memória, aquela garota ingênua que sempre usava rabo de cavalo e adorava o uniforme escolar parecia ter sido completamente remodelada pelo tempo. No entanto, diante de mim, ela era alta, de pernas longas, vestindo um vestido preto justo e simples que realçava suas curvas graciosas. O cabelo levemente ondulado e bagunçado caía sobre os ombros, o rosto carregava cansaço da viagem e manchas de lágrimas secas, os olhos vermelhos. Mesmo assim, sua beleza impressionante era inegável. Eu, seu grande amigo, quem sabe para quem ela acabaria. Só posso dizer que o futuro marido dela teria muita sorte. Eu disse, quanto tempo? E logo me afastei para deixá-la entrar. Su Mengmen mexeu levemente os lábios. Tem mais alguém aí? Não, ninguém. Moro sozinho. Ela pareceu hesitar por um momento. Então tirou os sapatos e entrou no meu apartamento. Eu fechei a porta, isolando o silêncio do corredor na calada da noite. Senta, quer água? Fui até o bebedouro e peguei um copo de água morna para ela. Su Mengmen pegou o copo, mas olhou ao redor com curiosidade. Lin Yue, por que você está sozinho? E a sua namorada? Ela não mora com você. Eu ri com amargura e peguei água para mim também. Que namorada? Sempre fui solteiro. Su Mengmen segurou o copo, deu um pequeno gole, e então olhou para mim. Ah! Achei que você ainda estivesse com aquela namorada da faculdade. Fiquei surpreso. Não esperava que ela trouxesse isso à tona. Então respondi vagamente. É? Aquela? Terminamos há muito tempo. Logo depois da formatura cada um foi para seu lado. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Que pena, achei que vocês fossem ficar juntos para sempre. Mas terminar foi melhor, aquela garota não era para você. Já que você está solteiro, posso te apresentar alguém. Que tipo você gosta? Fiquei sem saber se ria ou chorava com aquilo. Com tudo o que estava acontecendo com ela, a família em crise, no meio da noite, vindo para minha casa. E a primeira coisa era se preocupar com minha vida amorosa, até querendo me arranjar uma namorada. Respondi de brincadeira. Alguém como você, pele clara, rosto bonito, pernas longas. Ao ouvir isso, Su Mengmen ficou vermelha como um tomate. Ela baixou a cabeça levemente e afastou um fio de cabelo atrás da orelha. Como se minha piada a tivesse deixado ainda mais sem graça, mas também a tirasse momentaneamente da tristeza profunda. A sala caiu num silêncio sutil. Apenas o tic-tac do relógio na parede ecoava. Mas logo Su Mengmen tossiu levemente, quebrando o silêncio. Lin Yue, você realmente quer me ajudar? Assenti. Farei o que puder para ajudar. Que bom, não me enganei sobre você. Ela disse, emocionada. A situação dos meus pais deve ter algo errado. Foi tão repentino. Deve haver algo suspeito. Eles certamente foram vítimas de uma armação. Sabia que a verdade talvez não fosse agradável. Mas falei com franqueza. Mengmen, pelo que entendo, se não houvesse provas concretas, eles não teriam levado seus pais à força para investigação. Pode ser que eles realmente tenham feito algo errado. Su Mengmen mudou de expressão. E agora? Não entendo nada dos negócios deles. Então só podemos ficar de braços cruzados? Mengmen, se acalme primeiro. Tentei acalmá-la. O tribunal disse apenas que é para auxiliar na investigação. Talvez não seja o pior cenário ainda. Amanhã podemos pedir alguém para ir ao tribunal saber mais detalhes. Só sabendo os detalhes. Só assim podemos encontrar uma maneira de lidar com isso. Su Mengmen respirou fundo, tentando acalmar a respiração. Então disse, sim, então vou seguir o que você disse. Vamos amanhã perguntar a alguém. Então vou indo. Sim, Mengmen, volte primeiro. Já está tão tarde.
Lembre-se de ter cuidado no caminho. Su Mengmen assentiu. Levantou-se para se despedir. Suas emoções iam e vinham rápido, e ao sair, seus passos estavam muito mais firmes. Acabava de me deitar na cama quando a campainha tocou novamente. Suspirei. Virei o pescoço, levantei-me da cama com relutância. No visor do interfone, apareceu a figura de Su Mengmen. Caramba! O que essa mulher tem esta noite? Por que voltou? Abri a porta e perguntei confuso. Mengmen. O que foi? Lin Yue. Mengmen parecia constrangida. Meio envergonhada, disse. É que eu lembrei que minha casa está lacrada. Não posso voltar. A princípio não entendi. E você? O que vai fazer? O rosto de Su Mengmen ficou mais vermelho. Já é muito tarde. Não tenho para onde ir. Posso ficar na sua casa esta noite? Amanhã de manhã vou para a casa de uns parentes. Quanto mais falava, mais baixa a voz ficava, e a cabeça pendia. Então finalmente entendi. Ah, isso. Fiquei sem reação, coçando a cabeça, sem saber o que responder, mas finalmente compreendi o que ela preparou antes. Ela perguntou se havia mais alguém em casa, se eu morava sozinho, se minha namorada estava. Tudo para chegar a este momento. Eu durmo no sofá. Isso era muito embaraçoso. Mesmo sendo amigos de infância, a essa hora da noite, um homem e uma mulher sozinhos no mesmo quarto. Realmente complicado. Su Mengmen, vendo que eu não respondia, ficou com os olhos marejados. Lin Yue, nem uma noite você pode me deixar ficar. Vendo que ela ia chorar de novo. Rapidamente me afastei para deixá-la entrar, olhando para aquela Mengmen desamparada, com lágrimas no rosto. Qualquer recusa parecia cruel demais. Embora a casa fosse pequena, o sofá da sala dava para o gasto. Suspirei. Que relação é a nossa? Vou deixar você dormir na rua? Esta noite você dorme no meu quarto, eu fico no sofá. Sério. Mas isso te incomoda muito, deixa de besteira, se o irmão está em apuros. Eu não vou ajudar. Acenei com a mão, fingindo desprendimento. Vai lavar o rosto rápido, vou pegar uma toalha nova e uma escova de dentes. Ela fungou, finalmente mostrando um pouco de alívio, e disse agradecida, obrigada. Lin Yue, de verdade, obrigada. Vou ao banheiro me lavar. Entrei no quarto, peguei no armário uma toalha limpa e uma escova de dentes lacrada e entreguei a ela. Ela pegou, murmurou. Obrigada, e fechou a porta do banheiro. A luz do banheiro projetava a silhueta de Su Mengmen. Na porta de vidro fosco, sentado no sofá, eu conseguia até ver os movimentos de tirar a roupa e as curvas do corpo bem definidas. Em seguida, o som da água corrente. E uma sensação difusa surgiu. Mas desviei o olhar imediatamente, sentindo o rosto queimar. Não era para ela lavar o rosto? Por que está tomando banho? O barulho da água me impedia de me concentrar, a mente ficava uma bagunça, e o coração acelerava. Realmente provocante. Me senti um pervertido nojento, então forcei-me a olhar fixamente para a TV desligada. Tentando dormir, mas sem conseguir, olhando para aquela porta de vidro. Levantei várias vezes para beber vários copos de água, só para umedecer a garganta seca. Sabia que não podia continuar assim. Então virei-me de costas para o banheiro, olhando pela janela, esperando que as luzes da cidade lavassem minha mente suja. O som da água finalmente parou. E a voz de Mengmen soou. Lin Yue, ei, tem um pijama limpo. A voz dela tinha um toque de hesitação. Fiquei confuso por um momento. Respondi. Não tenho roupa nova sem uso, só camisetas lavadas. Serve. Usada também serve. Assim que ela falou. Voltei ao quarto. Peguei uma camiseta e fui até a porta do banheiro. As silhuetas de nós dois se refletiam no vidro fosco. Provavelmente, ela estava segurando a toalha na frente do corpo naquele momento. A porta do banheiro abriu uma fresta. Uma onda de ar quente com cheiro de sabonete saiu. Rapidamente passei a roupa para dentro. Após um momento, a porta do banheiro se abriu novamente. Su Mengmen saiu vestindo minha camiseta larga, cuja barra mal cobria a raiz das coxas. Suas pernas nuas pareciam retas e longas. Seu cabelo molhado caía sobre os ombros, e gotas de água escorriam pela clavícula, sumindo na gola da camisa. Seu rosto estava avermelhado pelo vapor quente, e seu olhar se desviava, evitando me encarar. Terminei de me lavar. Sua voz estava ainda mais baixa do que antes, com um tremor quase imperceptível. Minha garganta secou. Levantei-me de repente, um movimento tão rápido que parecia abrupto. Então vá logo dormir no quarto. Os lençóis e as fronhas estão todos trocados. Ela acenou com a cabeça, pegou a roupa que tinha tirado e caminhou rapidamente para o quarto, fechando a porta com cuidado. Clique. O leve som da fechadura foi nitidamente audível na sala silenciosa. Eu me joguei de volta no sofá, puxando uma manta fina para me cobrir.
A luz da sala estava apagada. Apenas um leve brilho dos letreiros da cidade do lado de fora entrava pela janela. Meus olhos se acostumaram à escuridão. O contorno do teto era vagamente visível, mas no quarto reinava um silêncio total, sem nenhum som. Ela já dormiu? Ou está chorando? Ou talvez com medo? Vários pensamentos se digladiavam na minha mente, misturados com a silhueta embaçada na porta de vidro do banheiro e a imagem dela usando minha camiseta. Uma agitação no meu corpo se recusava a se acalmar. Eu me virava e revirava. O sofá não era nada confortável. Não sei quanto tempo me demorei, até que finalmente consegui sentir um pouco de sono. Quando estava quase cochilando, pareceu-me ouvir um leve ruído. Abri os olhos de repente e vi Su Mengmen. Imediatamente, ficamos nos encarando. Su Mengmen soltou um ai, e seu corpo perdeu o equilíbrio. Por inércia, ela caiu sobre mim, e por acaso, bem em cima do meu rosto. A sensação suave foi fugaz. Foi como se eu tivesse levado um choque. Ela se levantou rapidamente e disse: "Desculpa. Você me assustou." Esfreguei minha bochecha e perguntei curioso: "O que você está fazendo acordada a essa hora, andando feito um fantasma?" O rosto de Su Mengmen, na luz fraca, ficou tão vermelho que parecia que ia sangrar. Ela ficou ali, sem saber o que fazer, torcendo a barra da camiseta com os dedos. Sua voz era tão fina quanto um mosquito. Meu cabelo ainda não secou. Vim procurar o secador. Como você parecia estar dormindo, não quis acender a luz para não te acordar. Bem, na sua casa não tem secador. Levantei-me e tirei o secador da gaveta da mesa de centro. Su Mengmen pegou o secador, ligou-o na tomada ao lado do sofá e começou a secar o cabelo. O zumbido era muito alto na sala silenciosa da meia-noite. Fiquei sem palavras. Não podia secar no quarto? Ou no banheiro? Virei-me por curiosidade para olhá-la. Vi Su Mengmen com um braço levantado, inclinando a cabeça enquanto secava cuidadosamente os fios. A barra larga da camiseta subia e descia, revelando e escondendo aquela área proibida. Rapidamente me virei, recostei-me no sofá e peguei o celular para me distrair. Mas o que há de errado com essa mulher? Está agindo como se estivesse na casa dela, e tem um homem ao lado. Não tem nenhum cuidado. O som do secador parou de repente, e a sala mergulhou em um silêncio total. Dava até para ouvir nossa respiração ofegante e descompassada. Su Mengmen guardou o secador na gaveta e então se sentou ao meu lado, de uma vez. O sofá afundou ligeiramente com seu peso. Um aroma misturando o cheiro de sabonete e o odor feminino único me envolveu instantaneamente. Meu corpo ficou rígido. Meus dedos pararam na tela do celular, sem ousar me mexer. Lin Yue, já que você também não está com sono, que tal conversarmos mais um pouco? O que quer dizer com também não estou com sono? Su Mengmen continuava a mesma de sempre. Nos 3 anos de ensino fundamental, ela ficava todos os dias comigo no computador, com videochamada aberta, fazendo a lição de casa juntos, conversando até tarde da noite, mesmo sem nada para dizer. Mantinha a videochamada ligada, cada um cuidando de suas coisas, sem se importar nem um pouco com minha privacidade ou meu tempo. Mas eu nunca me importei, como se tudo aquilo fosse natural. Lembro-me da época do vestibular do ensino médio. Todas as noites ela me ligava pelo qualquer vídeo, sempre me recomendando para ir bem na prova, insistindo para que eu passasse na mesma escola que ela. No entanto, ela ficava acordada até tarde conversando comigo, enquanto me mandava dormir cedo. No final, os dois nos saímos mal. Ela entrou na 2ª escola municipal, e eu, mesmo pagando, mal consegui entrar na 6ª escola municipal. Depois que entramos no ensino médio, o pai dela comprou para ela o primeiro iPhone. Eu só tinha um Xiaolin. Todos os dias, depois de voltar ao dormitório e à inspeção dos monitores, ela me ligava pontualmente. Eram 11h30 da noite, e eu já estava morto de sono. Afinal, o Xiaolingon não tinha tantas funções de entretenimento. Assim, sempre adormecíamos juntos ao telefone. Até que o saldo do meu celular acabou. Naquela época, com uma mesada de 200 por semana, eu não queria gastar com recarga. Achei que, como Su Mengmen não conseguia mais falar comigo, ela pararia de me atrapalhar o sono. Mas quem diria? À meia-noite em ponto, o celular vibrou. Uma recarga de 100 yuans havia sido creditada. A mensagem de texto brilha na tela. Assim, todos os dias, sem falhar, faça chuva ou faça sol. Ela pagou todas as minhas contas de telefone por 3 anos inteiros. Mesmo que meu celular fosse confiscado numa inspeção surpresa, logo em seguida eu ganhava um novo. Na verdade, um celular usado. Nos fins de semana, ela pegava um dos telefones velhos de casa e me dava. Durante todo o ensino médio, tive 12 celulares confiscados, uma média de 2 por semestre. Na formatura, sob o olhar surpreso dos colegas, subi ao palco e peguei,
Num saco, todos aqueles que foram confiscados. Relíquias. A mão de Sumemon passou na frente do meu rosto, interrompendo minha lembrança. Ah, você quer que eu converse sobre o quê? Sumemon encolheu as pernas. Virou-se para me olhar, com uma expressão especialmente séria sob a luz fraca, mas também com um toque de confusão. Lin Yue, me diz, numa situação dessas, será que meus pais ainda podem sair? Pensei um instante e escolhi uma resposta relativamente cautelosa. É difícil dizer. Depende dos detalhes. Se for só para prestar esclarecimentos, depois de esclarecer o problema, talvez não dê em nada. Mas se realmente envolver uma quantia enorme e houver provas sólidas, pode ser complicado. Seu olhar escureceu, e os dedos, sem perceber, começaram a raspar a borda do sofá. Eles nunca me contaram nada sobre os negócios. Falar disso agora não adianta. Vamos esperar até amanhã para saber melhor a situação. Sumemon suspirou baixinho. Espero que eles fiquem bem. Mas não importa o que aconteça, eles são meus pais. Vou dar um jeito de ajudá-los. E espero que você também possa me dar uma mão. Vi a umidade se acumulando de novo nos olhos dela. E aquela fragilidade fingida de bravura. Meu coração amoleceu, e prometi. Pode ficar tranquila, Memon. Vou te ajudar. Embora eu não tenha grandes habilidades, posso correr atrás das coisas, pensar em soluções. Ou só ouvir você desabafar, sem problema nenhum. Ao ouvir minhas palavras, Sumemon pareceu finalmente aliviada, os ombros tensos relaxaram um pouco. Depois, ela continuou conversando comigo sobre um monte de assuntos banais. Alguns eram coisas que ela tinha vivido nos últimos anos, outros eram de casa. Eu já estava com tanto sono que mal me aguentava. Parecia que tinha voltado ao passado. As comportas da memória se abriram de novo. Aquelas ligações noturnas de anos atrás. A companhia silenciosa parecia coisa de ontem. Na manhã seguinte, acordei sobressaltado com o braço todo formigando. Não me lembro mais de que horas adormeci na noite anterior, mas Sumemon estava, de fato, deitada nos meus braços. E mais, com a cabeça apoiada no meu braço, de costas para mim. A luz da manhã, pelas frestas da cortina, banhava seus fios de cabelo levemente bagunçados com uma luz suave. Ela respirava de forma regular, parecendo dormir profundamente. A gola da camiseta estava ligeiramente torta durante o sono, deixando à mostra um pedaço de ombro claro e liso. E estava coberta com o mesmo cobertor que eu. Meu coração subiu à garganta, batendo descompassado. Fiquei paralisado no lugar, sem ousar nem me mexer. O que está acontecendo? Eu dormi com a Sumemon. E ainda por cima a noite inteira. Minha última lembrança da noite anterior era dela falando sem parar e eu respondendo com os olhos pesados. Depois, não me lembro de mais nada. Quando foi que ela veio dormir ao meu lado? E ainda pegou metade do cobertor. Tentei, com cuidado, puxar meu braço dormente. Assim que me mexi, ela soltou um gemido inconsciente. E, ao contrário, se aninhou ainda mais no meu peito, com as costas praticamente coladas no meu torso. A sensação de seu corpo macio e quente, e o perfume do banho, me envolveram na hora. O sangue subiu num instante para a cabeça. Isso era 100 vezes pior do que ver a silhueta através do vidro fosco na noite anterior. A mão dela, sem querer, tocou para trás, como se tivesse percebido alguma coisa. O corpo dela tremeu de repente, e ela acordou num sobressalto. Quase ao mesmo tempo, ela se deu conta de que estava deitada nos meus braços, com a cabeça no meu ombro. Ah! Ela soltou um grito baixinho, pulou para trás como um coelho assustado, sentou-se apressadamente. O rosto ficou vermelho num instante, e ela puxou, atrapalhada, a barra da camiseta que tinha subido. Como é que eu vim parar aqui dormindo? Seu olhar se desviou, e ela falou atropeladamente, desculpa. Lin Yue, eu acho que fiquei com sono enquanto conversava com você. E acabei dormindo aqui mesmo. Eu também me sentei rapidamente, mexendo o braço sem sensibilidade. Tão sem graça que nem ousava olhar para ela. Nós só dormimos juntos por acaso. Sumemon abaixou a cabeça, torcendo a barra da roupa com os dedos, as orelhas vermelhas. Foi só um descuido, dormirmos juntos. Não vá sair por aí falando, hein? Esfreguei o braço dormente. Tossi para disfarçar o constrangimento. Tudo bem. Só um acidente. Não vou ser idiota de sair contando para todo mundo. Sumemon olhou para mim. De repente, sua expressão ficou séria. Você não pode sair por aí se gabando. Isso é um segredo nosso. Nenhuma terceira pessoa pode saber. Senão eu te mordo até a morte. Olhei para ela com uma expressão de incredulidade. Não, Sumengmen. Não sou maluco. Para que sair por aí se gabando disso? Ela revirou os olhos para mim.
Homens não gostam de sair com os amigos e se gabar de quantas garotas já dormiram, quantas pegaram, esse tipo de coisa. Fiquei sem saber se ria ou chorava com aquela teoria absurda. Isso depende da pessoa, ok? Eu tenho cara de ser desse tipo? Quem sabe? Ela bufou e, descalça, correu para o quarto. Vou trocar de roupa. Quando ela saiu já trocada, o clima ainda estava estranhamente constrangedor. Em comum acordo, nenhum de nós mencionou o ocorrido daquela manhã. Depois do café, comecei a folhear a agenda de contatos. Liguei um por um para os amigos que poderiam ajudar. Su Mengmen ficou sentada em silêncio ao lado, segurando o copo de água com as duas mãos. Seu olhar me seguia atentamente. Cada vez que eu desligava, ela me lançava um olhar interrogativo. Depois de algumas ligações, o retorno era mais ou menos o mesmo. O caso era realmente sério. Envolvia muitas pessoas, o valor era alto, e ainda estava em fase de investigação e coleta de provas. Os detalhes específicos não podiam ser divulgados, sugeriram primeiro encontrar um advogado de confiança. Contei tudo o que soube para Su Mengmen. Seu rosto empalideceu ainda mais. Seus dedos apertaram o copo com força. Advogado. Isso, precisamos encontrar um advogado. Ela parecia ter se agarrado a algo. Mas hesitou. Mas os advogados que conheço, agora talvez. Ela não terminou a frase. A mensagem era clara, na situação atual da família dela. Os contatos antigos podiam não ser mais úteis. Eu procuro. Respirei fundo. Tenho uma prima de um amigo do ensino médio que trabalha em um escritório de advocacia. Vou perguntar a ele. Liguei imediatamente para meu colega Shenmue. Depois de uma breve conversa, expliquei a situação. Shenmue ouviu com atenção e, por fim, ponderou. Lin Yui. Esse caso parece bem complicado. Olha, estou livre esta tarde. Vou levar vocês ao escritório para conversar pessoalmente com minha prima. Vamos ver os detalhes. Só assim podemos decidir por onde começar. Ótimo, muito obrigado. Shenmue, agradeci rapidamente e combinamos o horário da tarde. Depois de desligar, disse a Su Mengmen, vamos vê-lo à tarde. A prima dele é especialista em disputas econômicas e defesa criminal. Ela deve poder nos dar algumas sugestões. Um brilho finalmente surgiu nos olhos de Su Mengmen. Ela sentiu enfaticamente. À tarde. Chegamos pontualmente ao escritório da prima de Shenmue. A prima, Qin Lan, era muito profissional e ouviu em detalhes tudo o que sabíamos. Qin Lan anotou várias páginas e, por fim, fechou o caderno com uma expressão séria. Senhorita Su, já entendi a situação. Pelo que parece, seus pais foram levados para prestar esclarecimentos, o que indica que a polícia já tem algumas evidências preliminares. O mais importante agora é contratar um advogado o mais rápido possível, solicitar uma visita a seus pais para saber como eles estão. E quais provas a polícia tem. Esse é o passo mais urgente e crucial. Contratar um advogado. Sobre os honorários, Su Mengmen começou com dificuldade. Qin Lan sorriu. Os honorários podem ser cobrados por etapas, ou podemos discutir depois que o caso avançar. Como você é amigo do Shenmue, vou fazer o possível para ajudar. Se vocês concordarem, já posso preparar a procuração e enviar imediatamente o pedido de visita às autoridades. Concordamos, concordamos. Su Mengmen assentiu rapidamente, como se estivesse se agarrando a uma tábua de salvação. Depois de assinar a procuração, Qin Lan começou a trabalhar imediatamente. Quando saímos do escritório, já estava escurecendo. 2 dias depois, voltamos ao escritório de Qin Lan. Ela olhou para Su Mengmen. E então disse para mim, este caso envolve um valor alto, mais de 10 milhões. Há mais de 10 vítimas. Mas ainda há uma chance de reviravolta, não se preocupem demais. Acho que em alguns dias tudo se resolverá. As palavras de Qin Lan foram como uma injeção de ânimo, me deixando mais tranquilo. Então perguntei, doutora Qin, a senhora quer dizer que os pais de Mengmen podem sair logo? Mais ou menos isso. Qin Lan respondeu casualmente, mas logo manteve uma atitude profissional e sóbria. Quero dizer, com base no que sabemos até agora, a cadeia de evidências não é perfeita, há espaço para a defesa. Mas isso não significa que o caso acabou. A conclusão de que está tudo bem é prematura. Contanto que hajamos com determinação, podemos conseguir o melhor resultado. Ao sair do escritório, Su Mengmen soltou um longo suspiro de alívio. Virou-se para mim e disse, Lin Yui, obrigada. Obrigado por me acompanhar. Hoje tive uma boa notícia. Então, deixa-me pagar-te um jantar. Está bem, acenei com a cabeça, mas sentia que algo estava estranho. Mas agora estás com o orçamento apertado, então deixa-me pagar eu. Não. Su Mengmen insistiu, com uma teimosia rara, os olhos brilhando de determinação. Disse que eu pago, então sou eu que pago.
Embora o cartão esteja congelado, ainda tenho algum trocado no telemóvel. Para um jantar, não há problema. Ela abriu habilmente o aplicativo do telemóvel e começou a procurar. Acabou por escolher um restaurante de luxo francês. Parece que a ideia dela de trocado é diferente da minha. O ambiente do restaurante era elegante. Su Memun parecia conhecer bem o lugar e pediu a refeição com naturalidade. A comida aqui é muito autêntica. Podes pedir qualquer prato que vais ficar impressionado. Olhando para a expressão relaxada de Su Mengmin, parecia que ela também tinha se sentido mais aliviada. No entanto, eu pedi alguns pratos ao calhas e fiquei com o coração apertado ao ver os preços. Na mesa, a luz suave iluminava o rosto de Su Mengmin. Ela bebericava sumo em pequenos goles. Mas o seu olhar estava sempre fixo em mim, o que me deixava um pouco desconfortável. Felizmente, a aparição do empregado quebrou aquele silêncio. O empregado colocou um prato à minha frente e disse: "Bom apetite." Olhei para o prato e chamei rapidamente o empregado que se preparava para sair. "Empregado, este prato está um pouco úmido. Por favor, traga-me outro." "Obrigado." O empregado hesitou por um momento e depois disse: "Senhor, isto é a sopa que pediu." Ficou um silêncio constrangedor. Su Memun tapou a boca com a mão, os ombros a tremer ligeiramente. Por fim, não conseguiu conter-se. Soltou uma risadinha. Eu olhei para o prato, para aquela sopa tão límpida, com umas folhas de ervas a decorar. Senti o rosto aquecer. "Lin Yue, há quanto tempo é que não comes comida ocidental?" Ela mal conseguia parar de rir, os olhos em forma de lua crescente. Eu cocei a cabeça, envergonhado. "Normalmente só peço bife, não peço sopa." Pensei que o prato fosse o de apoio para o prato principal, e que não estava bem lavado. Su Memun abanou a cabeça a rir. Pegou na colher de sopa dela e, com elegância, provou uma colherada, mostrando-me como se faz. "Isto é consomé francês, exige muita técnica. Experimenta. O sabor é muito fresco." Imitei-a e provei um pouco. O sabor era mesmo especial, especialmente caro. "Então." Ela olhou para mim, à espera. "Tem um sabor muito sofisticado." Dei a minha opinião, que achei bastante justa. "Lin Yue, a tua ex-namorada também não pedia sopa quando comia contigo?" A pergunta de Su Memun apanhou-me desprevenido, com um toque de curiosidade quase imperceptível. "Ela?" Forcei um sorriso, tentando manter um tom casual. "Nunca comi com ela." "Ex-namorada? Que ex-namorada?" "Aquilo tudo foi treta que inventei na altura. Lembras-te? Na altura em que acabamos o secundário, a Su Memun fez-me uma grande cena. Só porque não consegui entrar na mesma universidade que ela. E não foi só isso, nem sequer consegui ir para a mesma cidade. Ela ficou tão furiosa que não me falou durante mais de um mês. Foi a primeira vez que ela me bloqueou no WeChat. Na altura, até achei que estava mais sossegado. Mas não aguentei mais de 3 dias sem falar com ela. Comecei a deixar-lhe mensagens de vez em quando no qualquer. "Estás aí? Já foste dormir? Vou para a universidade. O treino militar hoje foi cansativo. Vou descansar cedo." E por aí. Mandei muitas mensagens, mas nunca obtive resposta. Pensei que a nossa amizade tivesse acabado ali. Até que um dia, acabei de escrever, hoje, na festa de recepção aos caloiros. Subi ao palco e toquei e cantei O Segredo que Não Se Pode Dizer. Adivinha o que aconteceu? No final, uma rapariga declarou-se-me. Foi a primeira vez que alguém se declarou a mim na vida. Vale a pena lembrar. Assim que a mensagem foi enviada, a Su Memun respondeu num instante, PFF. "O que é que isso tem de especial? Alguém como tu receber uma declaração? Essa rapariga deve ser cega." Não. Não queria gabar-me, mas já que falaste nisso. Então vou te dizer, assim que entrei na universidade, dezenas de rapazes se declararam-me. Seu principiante. Ficas todo contente por causa de uma declaração. Diz-me lá, esse bocadinho que te olhou, tu não te emocionaste e aceitaste logo, pois não? Fala. Por que é que não dizes nada? Não me digas que aceitaste. Lin Yue, não me digas que estás assim tão desesperado. Fala rápido. Não ousas responder-me? Aceitaste, pois não? Como é que pudeste fazer isto? Ainda és universitário. Namorar na universidade não dá em nada. Vão acabar por se separar de qualquer maneira. Olhando para as respostas na tela, fiquei atordoado por um momento, pensando que hoje também seria em vão. Não imaginava que a Su Mengmin respondesse na hora, e ainda por cima sem parar, devia estar quase a queimar o ecrã do telemóvel. Que rapidez de dedos era aquela? Ainda nem tinha acabado de escrever a resposta, quando o telefone da Su Mengmin tocou a bombar. Respirei fundo e atendi. Do auscultador, ouvi instantaneamente a voz irritada da Su Mengmin. Lin Yue, fala. Aceitaste mesmo aquela declaração?
Como é que pudeste? Na universidade só há aldrabões, enganam o corpo, enganam o coração, enganam os sentimentos. Quando te aperceberes, já vai chorar. Ouve o meu conselho, acaba com essa rapariga o mais depressa possível. Diz que aceitaste só por um impulso. Ainda estão no início, ainda não tiveram tempo para criar sentimentos. É mais fácil acabar agora. Se não, quando deres por ela, já vai chorar. Por que é que ainda não falas? Eu também queria falar, mas aquela saraivada parecia uma metralhadora. Não conseguia meter uma palavra na conversa. Quando finalmente apanhei uma brecha, tratei de dizer: Menina Su, ao menos dê-me uma oportunidade de falar, com essa sua lenga-lenga sem parar. Já estou todo confuso. Como é que hei de responder? A Bocado estava só preocupado que te estivessem a enganar. Afinal, tu és sempre tão distraída, és fácil de enganar. Então, aceitaste ou não? Dá uma resposta direta. Do outro lado da linha, a respiração da Su Mengmen ficou suspensa. Parecia estar à espera de um veredito. No entanto, eu fiz uma pausa propositada de alguns segundos, antes de dizer devagar. A princípio, estava para aceitar, mas... Mas o quê? Mas... Não aceitaste, não aceitaste. Para que dar tantas voltas? Ainda tens algum juízo, já que não aceitaste. Fizeste-me preocupar à toa, idiota. Ela suspirou de alívio, nitidamente. Mas o tom continuava frio e duro. Depois de dizer isto, a Su Mengmen desligou o telefone, deixando-me de repente com uma sensação de estranheza inexplicável. A partir daí, o meu contato com a Su Mengmen foi restabelecido. Até mais frequente do que antes. Fazia com que 2 powerbanks não chegassem, andava o dia todo com os auscultadores enfiados nos ouvidos. A lembrança foi interrompida novamente pela Su Mengmen. Ela olhou para mim com curiosidade, o olhar cheio de vontade de saber. Olha, o que é que disseste ainda agora? Não ouvi bem. Fiquei parado 2 segundos e perguntei, eu disse a sério? Nunca levaste a tua namorada a um restaurante ocidental? Sim, sim. Assenti com a cabeça. Ainda bem. Nada. Disse Su Mengmen com um sorriso, mexendo levemente na salada do prato com o garfo. Ela desviou o olhar, com um tom mais leve. Fiquei confuso com a fala dela sem sentido. Os pratos foram chegando. Conversávamos despretensiosamente, principalmente ela falando. Lembrava algumas histórias engraçadas da escola, às vezes perguntava como eu estava. Ela parecia evitar de propósito a situação difícil da família dela. E também os momentos constrangedores da noite anterior e da manhã. No entanto, na hora de pagar, ela usou o celular para pagar, como esperado. O valor me surpreendeu secretamente, mas ela nem franziu a testa. Saímos do restaurante. A brisa da noite estava fresca. Perguntei, para onde vamos agora? Su Mengmen parou na beira da estrada. O brilho das luzes de neon dançava em seus olhos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. A voz dela baixou, ainda não tenho para onde ir. À casa dos parentes. Na verdade, também não quero muito ir, com medo de dar trabalho e também de enfrentar olhares de desaprovação. Ela virou o rosto, com um olhar de súplica e um pouco de vergonha. Lin Yue, entendi na hora o que ela queria, olhando para os olhos dela que começavam a ficar vermelhos novamente. Suspirei por dentro. Ela estava tão normal durante o jantar, e de repente voltou ao estado anterior. Essa mudança de humor é rápida demais. Tudo bem, não precisa dizer mais nada. Interrompi. Se quiser ficar, pode ficar. O quarto ainda é seu. Mas combinado, só por alguns dias, ok? Obrigada. Ela sorriu entre lágrimas. No caminho de volta, Su Mengmen comprou um pijama novo, roupas íntimas e uma toalha de banho. Voltamos ao apartamento. Aquela atmosfera sutil de coabitação voltou. Assim que chegou em casa, ela entrou no banheiro com as coisas dela. E desta vez, eu aprendi a lição. Sentei no sofá e liguei a TV. Aumentei o volume, abafando o som da água. Não sei quanto tempo passou. O som da água parou. Ela saiu ainda vestindo minha camiseta larga. Ela leu a confusão nos meus olhos. Explicou. As roupas novas. Lavei hoje à noite. Só posso vestir amanhã. Vou continuar pegando emprestada a sua roupa por enquanto. Lavo amanhã e devolvo. Assenti. Vendo-a caminhar sozinha para frente, curvando-se para pegar o secador de cabelo, a vista diante dos olhos instantaneamente fez o sangue ferver. A camiseta já era folgada, e com a postura curvada dela, vislumbrei por um instante uma paisagem encantadora. Virei a cabeça bruscamente, sentindo o rosto queimar e o coração disparar descontroladamente. Ela pegou o secador, endireitou-se e pareceu não perceber minha estranheza. Com habilidade, ela ligou o secador na tomada e, no meio da sala, começou a secar o cabelo com um zumbido.
A barra da camiseta balançava levemente com seus movimentos, revelando um pedaço de coxa branca. As memórias ambíguas da noite anterior e o constrangimento da manhã voltaram a me assombrar, mais nítidas e agitadas do que antes. O ruído do secador parou, ela o desligou, guardou-o na gaveta e, naturalmente, sentou-se novamente no sofá ao meu lado. O sofá afundou um pouco de novo. Seu calor e perfume invadiram instantaneamente o ar ao meu redor. Ela começou a assistir comigo, naturalmente, ao programa de comédia na TV. E ria descontroladamente. Eu me arrependi. Sumemun ainda tinha dinheiro. Por que não pensei em mandá-la para um hotel? Felizmente, à noite ela foi para o quarto. Na madrugada, sonhei com o segundo ano da faculdade. Naquele dia, ouvi a voz da colega de quarto de Su Mengmen nos fones. Mengmen, conversando com o namorado de novo? Su Mengmen respondeu com um sorriso. Mas meu coração de repente deu um pulo, como se fosse perder algo, olhando para o trabalho da matéria à minha frente. De repente não consegui ler nenhuma palavra. Sorri sem graça, ajustei meu humor. E disse ao microfone, Mengmen, quando foi que você arranjou um namorado? Por que não me contou? Hehe, adivinha. Ela não se importou com minha pergunta. Então brinquei, parece que nossa amizade esfriou. Você está namorando pelas minhas costas. É um veterano ou um calouro? Ou talvez um colega do ensino médio? Não deve ser do ensino médio. O que seria então? Eu falava leve. Mas no fundo estava de repente um pouco inquieto. Naquela época, eu nem sabia o que era aquela sensação. Nos fones, ouvi a voz calma de Su Mengmen. Não vou te contar. Quando tiver oportunidade, vou te contar solenemente. Aí você vai saber, e também vai descobrir, que essa pessoa você conhece. Naquela noite, fiquei acordado pela primeira vez. Aquele que você também conhece foi como um espinho fino, fincado em meu coração por anos. No dia seguinte, não resisti e entrei em contato com uma ex-colega do ensino fundamental, Zhou Xiao. Ela estudava na mesma escola que Su Mengmen e era sua melhor amiga. Insinuei por um bom tempo. Até que ela me disse, ouvi da colega de quarto da Mengmen que, no ensino médio, ela vivia sorrindo para o celular. E todas as noites falava com um rapaz. Dizem que a voz dele era muito bonita. Fora isso, não sei mais nada. Você não é melhor amiga dela? Como ela não te contou? Ela manteve segredo até de você? Zhou Xiao, ao ouvir, rangeu os dentes. Essa garota maldita. Não importa o quanto eu force, ela não conta. Diz que somos irmãs, mas não compartilha. Ela só me disse que o rapaz eu também conheço, e que se contasse para mim, o mundo inteiro saberia. Mas na época, ela disse que ainda não tinha conseguido. Quando estivessem oficialmente juntos, ela me contaria. Depois do telefonema, fiquei em silêncio. Nunca pensei que Su Mengmen fosse assim. Tão distraída, enquanto conversava com o rapaz que gostava pelo celular, ainda me ligava todos os dias. Ela não desperdiçava nenhuma função do celular, mas, como amigo de infância, eu deveria desejar-lhe felicidades. Pouco depois, Su Mengmen me ligou por áudio. Não me segurei e perguntei logo, Mengmen? Ligando tão cedo para mim? Seu namorado não vai ficar com ciúmes? Ah, que ciúmes ele teria? Não é que estou falando com ele agora? Hehe. Mulher. A partir daí, comecei a procurar desesperadamente qualquer vestígio daquele homem. Revirei o mural dela. E o espaço do qualquer, cada comentário, mas não encontrei nada. Sempre que perguntava, ela só ria boba e não dizia, falando que eu saberia logo. Ela disse que, no feriado do 1º de maio, viria à minha faculdade me ver e me contar pessoalmente quem era. Fiquei tão irritado que perdi o sono a noite toda. Que absurdo, vir na minha frente para exibir o namoro. Não sei porquê, meu coração de repente doeu. Naquela noite, lembrei da véspera do vestibular. Ela me procurou e conversamos por um bom tempo. Cheia de expectativas pela universidade, esperando que pudéssemos passar juntos na mesma faculdade, para continuarmos juntos também na universidade. Ser muito, muito bons amigos. Antes de se separar, ela ergueu a cabeça e olhou nos meus olhos. Ela disse, digo-se, quando chegar a idade legal para casar. Se você ainda for solteiro e eu ainda for solteira, e as famílias estiverem pressionando, talvez a gente pudesse se juntar e tirar a certidão de casamento. Passar a vida juntos. Eu sorri e disse, tudo bem. Já que somos tão próximos, seria uma pena ficar solteiro para sempre. Melhor dividirmos a vida juntos. Então naquela época ela já tinha um plano B. Se não ficasse com aquele cara, eu seria a opção reserva. Ela foi muito maldosa. Então, decidi pregar uma peça nela. Para me vingar bem, disse a ela que tinha uma namorada. Naquele dia, quando falei isso, me senti muito superior. Finalmente pude me sentir vingado.
Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. No fim, ela só disse parabéns. Ela arranjou uma desculpa e desligou. De repente, meu coração ficou vazio, como se eu realmente fosse perder algo importante. Ela ficou 3 dias sem me procurar. Quando eu a procurava, dizia que estava ocupada com os estudos. E disse que o namorado também não gostava, pedindo para ela se afastar de mim. Foi assim. Nos tornamos esporádicos. Fui bloqueado repetidas vezes. No feriado de 1º de maio, ela não apareceu. Não veio se exibir com o namorado. Parece que realmente perdi algo importante. Depois, fui ficando cada vez mais distraído. Meu colega de quarto me chamou para beber. Foi aí que percebi, eu estava de coração partido. Os meninos amadurecem mais tarde que as meninas. Sempre são confusos com sentimentos, além de gostarem de brincar e terem muitos hobbies. Simplesmente não entendem o amor. Enviei mensagens para Mengmen várias vezes, mas a resposta era sempre um ponto de exclamação vermelho. Ela devia ser muito feliz com o namorado, já que estavam juntos desde o ensino médio e finalmente conseguiram ficar juntos. Fiquei relendo nossas conversas antigas várias vezes, e também revendo as fotos no álbum de atividades que participamos juntos. E também revi os recados que ela deixou no meu mural. Os sentimentos no meu coração transbordavam sem controle. Parecia que algo queria escapar. Eu tateava no escuro, tentando agarrar algo. Parecia que tinha agarrado algo macio, mas algo estava errado. De repente, quis abrir os olhos, meio sonolento. Minha mão direita se moveu sem querer. Era tão macio. Entre o sono e a vigília, sentia que havia uma pessoa a mais no sofá. Um corpo quente e macio encostado em mim, fios de cabelo roçando meu pescoço, com o cheiro fresco do banho. Mas cada vez que acordava de repente, não havia ninguém ao meu lado, só o ar frio da sala. No fim, fui acordado por um gemido. Senti que o mundo estava desabando. Su Mengmen estava dormindo de novo em meus braços. Eu estava deitado de lado, abraçando-a, e a maciez na minha mão não era ilusão. Era real. Que droga! Desta vez não era Su Mengmen no sofá. Como é que eu fui parar na cama? Levantei-me com cuidado, escondido. Pelo menos meu braço não estava preso. Meu coração batia como um tambor no peito. Como vim parar aqui? Minha memória parou no sofá da sala ontem à noite. Juro que adormeci no sofá. Prendi a respiração e saí do quarto aos poucos. Por fim, desabei no sofá, com a cabeça a mil, sem ousar pensar direito. O céu estava clareando. Sentei no sofá, fingindo dormir. Mas meu coração estava inquieto. Não sei quanto tempo depois, a porta do quarto rangeu e abriu. Su Mengmen saiu na ponta dos pés. Ao me ver dormindo no sofá, ela claramente hesitou. Ela voltou silenciosamente para o quarto e fechou a porta. Só então ousei acordar. Fiz um barulho de propósito. Depois de um tempo, ela saiu de novo. Já estava vestida, com um rosto preguiçoso de quem acabou de acordar e um pouco de constrangimento. Bom dia. Lin Yui. Bom dia. Eu esfreguei os olhos, fingindo ter acabado de acordar. Dormiu bem, mais ou menos. Ela desviou o olhar, as orelhas ligeiramente vermelhas. E você? O sofá foi confortável? Como sempre, mais ou menos. Tentei manter o tom de voz normal. Nós dois mantivemos a calma superficial de comum acordo, mas aquele constrangimento sutil como uma névoa fina pairava no ar. Enquanto escovava os dentes, parece que ouvi alguém mandar um áudio para ela. Não é possível, ele não consegue. Depois de muito tempo, chegou a ligação de Qin Lan. Lin Yui, as coisas mudaram. Os pais de Su Mengmen vão voltar hoje. Ao ouvir isso, meu coração se encheu de alegria. Apressei-me em gritar para Su Mengmen, que estava tomando o café da manhã. Mengmen, boas notícias. Su Mengmen ficou surpresa, e então a colher que segurava caiu com um estrondo na tigela. Em seguida, um sorriso exagerado de surpresa e alegria apareceu em seu rosto, mas a minha expressão se fechou, sentindo que algo estava estranho. Agora parece que entendi. Su Mengmen, sua atuação é muito ruim. Mesmo assim, por precaução, entrei em contato com um colega de faculdade que estava em outra província e enviei o número do documento de identidade do pai de Su Mengmen. Editei as informações e enviei por SMS. Sem surpresa, eu caí numa armadilha. No sistema, não havia nenhum registro de envolvimento do pai dela. Os pais de Su Mengmen estavam perfeitamente bem, eles até apareceram em uma notícia de um perfil público ontem. Susan Hua, presidente de uma câmara de comércio em algum lugar, compareceu à celebração do 10º aniversário de uma câmara irmã. Eu olhei para a mensagem de resposta do meu colega na tela do celular, e então lancei um olhar para a foto na notícia do perfil público, onde o pai dela, radiante, apertava a mão de alguém.
Uma onda de raiva por ter sido enganado, misturada com um sentimento de absurdo, subiu direto à minha cabeça. Mas não reagi imediatamente. Em vez disso, inspirei fundo e me forcei a me acalmar. Quero ver o que essa amiga de infância que não vi há tanto tempo, que se deu a tanto trabalho. Chegando ao ponto de amaldiçoar a própria família com falência e os pais presos, encenando essa história de vir me procurar no meio da noite. Esse drama de um homem e uma mulher sozinhos, dormindo na mesma cama. O que será que ela quer, afinal? Guardei o celular e forcei um sorriso de surpresa e alegria no rosto, semelhante ao dela, um pouco rígido. Voltei para a sala de jantar. Que ótimo! O advogado Kim é realmente incrível. Resolveu tão rápido, disse eu, fingindo entusiasmo. Então você pode ir para casa agora. Su Mengmen estava segurando o celular, digitando rápido com os dedos, como se estivesse respondendo a alguém. Assim que ouviu minhas palavras, ela largou o celular imediatamente, e um lampejo de nervosismo mal perceptível passou por seu rosto. Mas logo foi substituído por uma alegria de sobrevivente, como quem escapou de um desastre. Sim, é verdade. Que bom! Ela sentiu, mas seu olhar estava um tanto evasivo. No entanto, o advogado Kim também disse ao telefone agora há pouco que, embora as pessoas estejam temporariamente seguras, ainda há alguns procedimentos e documentos para resolver depois. Talvez precise de mais 1 ou 2 dias para resolver tudo completamente. A casa ainda não pode ser ocupada por enquanto. Sua voz foi ficando mais baixa à medida que falava. Seus dedos torciam inconscientemente a barra da roupa, com uma expressão de eu também não queria isso, mas não tenho escolha, uma aparência de coitadinha. Ri com desprezo por dentro. Inventa, continua inventando. O advogado Kim não disse essa segunda parte no telefone. Ah, é? Então o que é isso? Empurrei o celular com a notícia que tinha acabado de ver na direção dela, apontando com o dedo para o rosto sorridente do pai dela na tela. O rosto de Su Mengmen ficou vermelho e pálido alternadamente, seus olhos vagavam por todos os lados, sem ousar me encarar. No entanto, após um momento, ela cruzou os braços e ergueu o rosto teimosamente para me olhar. E disse com toda a convicção, sim, é exatamente o que você está pensando. Tudo foi invenção minha. Eu olhei para aquela expressão dela de e daí? Uma onda de raiva subiu direto ao topo da minha cabeça, mas mais do que isso, era uma sensação absurda de não saber se ria ou chorava. Su Mengmen, minha voz subiu 8 tons. Você bateu a cabeça na porta? Brincar com uma coisa dessas? Você sabe que eu passei esses 2 dias. Minha fala travou na metade. O que eu passei? Preocupado com ela, ajudando-a a encontrar pessoas e contatos. Acolhendo-a, e até tendo pensamentos distraídos. Pensar que tudo isso foi baseado na mentira mal feita dela. Me fez sentir um idiota completo. Se eu sei como você está, Su Mengmen, ao contrário, estufou o peito. Embora suas bochechas ainda estivessem vermelhas, sua postura não vacilou. Você dormiu como uma pedra. E ainda se diz um cara durão heteiro? Para mim, você é um porco de aço. Ponto. O quê? Fiquei confuso. O que isso tem a ver com eu dormir como uma pedra? Não. Estamos falando de você ter mentido para mim, dizendo que sua família faliu e seus pais foram presos. Fala sério. Estou falando sério. Ela me encarou, e de repente seus olhos ficaram um pouco vermelhos. Mas seu tom ainda era agressivo. Você é um verdadeiro idiota. Fiquei ainda mais confuso com essas lágrimas repentinas dela. E com a acusação, a raiva ficou presa no meio do caminho, sem subir nem descer. Não. Como assim eu sou idiota? Você me enganou e ainda acha que está certa? Eu tenho razão, sim. Não, eu já cheguei a esse ponto. Você ainda não percebeu? Se eu não gostasse de você, quem ia se dar ao trabalho de fazer isso? Encenar essa peça toda com você. Se você fosse mais esperto, nossos filhos já estariam andando por aí. Olhando para seus olhos avermelhados e as palavras ditas com tanta convicção, fiquei completamente paralisado. Gostar de mim? Meu cérebro parecia ter travado, essas palavras ecoando repetidamente. Os detalhes que eu havia ignorado. Aquela atmosfera sutil, aqueles acidentes da madrugada, de repente se conectaram em uma linha clara. Su Mengmen me viu paralisado, bateu o pé de raiva, e as lágrimas finalmente caíram. Mas, obstinada, as enxugou com as costas da mão. Se não, o quê? Você acha que eu não durmo de madrugada para vir encenar um drama de sofrimento por diversão? Meus pais estão quase morrendo de raiva de mim, dizem que nem de graça me querem. Se eu não soubesse que você está solteiro agora, não perderia meu tempo com esse teatro. Abri a boca, mas não consegui soltar uma palavra. Peguei o copo d'água para me acalmar, mas minhas mãos trêmulas derramavam água por toda parte. Não consegui sequer beber um gole.
Meu coração pulsava descontroladamente no peito, batendo nas costelas. Como um tambor. Então, aquelas revisitações não eram ilusão. Zhou Xiao disse que no ensino médio você gostava de um garoto. Seu colega de quarto disse que você conversava com ele todos os dias e dava risadinhas para o celular. Idiota! Claro que era você. Eu procurava você para conversar todos os dias. Achou que era por falta do que fazer. Só você, cabeça dura, que não percebe nada. Su Mengmen falou, cruzando as pernas com orgulho. E aquele ano, na faculdade, quando você disse que tinha namorado? Idiota! Também era você, é claro. Minha colega de quarto via eu conversando com você o dia inteiro. Claro que te considerava meu namorado. Eu só concordei na hora. Afinal, senti que já era hora. Ia no feriado de maio te confessar. Seria moleza. Quem diria que você, idiota, ainda me parabenizou? Parabéns uma ova! Eu falei que ia te encontrar pessoalmente para te contar quem era o namorado, ponto. E você? Seu maldito me disse antes que já tinha namorada. Eu quase quebrei o celular de tanta raiva. Quanto mais ela falava, mais magoada ficava. Soluçava sem parar, as lágrimas escorriam como contas de um colar partido. Mas enorme quantidade de informação abalava minha percepção. Aquele namorado misterioso era falso. Na faculdade, ela tinha vindo para se declarar. E eu, por causa da minha ridícula vingança, inventei a mentira de que tinha namorada, e a perdi completamente. Meu coração parecia apertado, dolorido e amargo. Dei um passo à frente. Sem saber o que fazer, tentei enxugar as lágrimas dela. Minha voz tremia. Mengmen. Eu não sabia, pensei que você realmente gostava de alguém naquela época. Aquela namorada que eu mencionei. Também foi mentira. Naquela hora, eu só estava com raiva. Su Mengmen ergueu o rosto banhado em lágrimas e me encarou com ódio. Mentira. Lin Yue, seu filho da mãe, foi mentira. Seu idiota. Sabe quanto tempo eu sofri? Sempre que pensava em você beijando aquela namorada. Queria correr e matá-la. E agora você me diz que era mentira. Vendo-a tremer de raiva, com lágrimas jorrando, só senti um arrependimento imenso e uma dor no peito. Desculpa, Mengmen. Você não errou. Eu sou um idiota. Disse sem parar, estendi a mão para abraçá-la. Mas com medo de ser repelido. Ela, porém, bateu na minha mão com força e chorou ainda mais. Desculpa, adianta alguma coisa? Sabe quantas vezes te bloqueei? Toda vez que a raiva passava, eu te adicionava de novo. Via seus posts chatos no feed, via que você continuava solteiro. E aí eu me interessei de novo. Que vergonha! Não sou solteira, eu, nervoso, falei sem pensar. Vi o rosto dela empalidecer na hora e me apressei em terminar a frase aos gritos. Eu estava esperando você o tempo todo. Pensei que você estava bem com seu namorado, então não ousei te incomodar. O choro de Su Mengmen parou de repente. Seus olhos vermelhos se arregalaram. O que você disse? Esperando por mim o tempo todo? Chegando a esse ponto, se eu ainda escondesse, seria o maior idiota do mundo. Respirei fundo, segurei seus ombros e forcei-a a olhar nos meus olhos. Minha voz, rouca de nervosismo, disse, naquela época da faculdade, eu já tinha percebido. Eu gostava de você, pra caramba. Por isso, quando soube que você tinha namorado, fiquei tão mal. Foi por isso que inventei aquela desculpa idiota para te irritar. Depois, quando você me ignorou e me bloqueou, pensei que você estava feliz de verdade, e não ousei te procurar mais. Despejei tudo de uma vez. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. Na sala, só se ouviam nossas respirações pesadas. O rosto de Su Mengmen ainda estava molhado de lágrimas. Mas sua expressão estava completamente paralisada. Ela me encarou fixamente, como se estivesse digerindo aquela bomba, que atrasou vários anos. Depois de alguns segundos, seus lábios se moveram levemente. Sua voz quase inaudível. Sério? Eu assenti. Absolutamente verdade. Tudo culpa sua. Lin Yue, seu grande idiota. Você podia pelo menos me incomodar. Eu já tirei você da lista negra há muito tempo. Não vai morrer se me incomodar mais uma vez. Seu idiota de primeira grandeza. Desperdiçamos tantos anos. Perdi minha doce juventude escolar. Tudo planejado, do uniforme escolar ao vestido de noiva. Você estragou tudo. Su Mengmen ofegava sem fôlego, batendo no meu peito com seus punhos pequenos, mas não doía nada. De repente, puxei-a para um abraço apertado, querendo fundi-la em meus ossos. Por que você não me avisou? Já que me tirou da lista, podia ao menos ter dito. Por que eu deveria te contar? E se você estivesse numa boa com a tal namorada? Eu só me humilharia à toa, disse Su Mengmen, com um tom de ressentimento.
Ela tremeu levemente em meus braços, depois estendeu os braços e me abraçou com força pela cintura. Enterrou o rosto fundo no meu peito. E assim, passamos a manhã inteira esclarecendo as coisas. Até chamamos ex-colegas para testemunhar. Só então percebi que havia muitos mal-entendidos. E, além disso, entendi que, com minha aparência, eu deveria estar no top 3 dos garotos mais bonitos do colégio. Por que nenhuma garota declarou seu amor? Acontece que meu colega de quarto espalhou por aí que eu falava ao telefone com a Mengmen toda a noite. Na época, a escola inteira presumia que eu já tinha namorada. Ficamos abraçados por sei lá quanto tempo, como se quiséssemos recuperar o tempo perdido. Até que o estômago dela, sem nenhum jeito, soltou um gorgolejo. O clima romântico e sedutor se desfez na hora. Su Mengmen ergueu o rosto corado do meu peito, seus cílios ainda molhados de lágrimas. Mas seus lábios já se curvavam. Estou com fome. O que você quer comer? Vou fazer, disse eu, beliscando seu nariz. Meu coração derreteu. Acho que vou cobrar os juros primeiro. Dito isso, sem me dar tempo de reagir, ela ergueu o rosto e me beijou suavemente nos lábios. Mas, depois de apenas um segundo, ela relaxou, fechou os olhos. E me beijou de forma inexperiente, mas ativamente. Esse beijo atrasou demais, muito tempo. Só depois de um longo momento eu a soltei, relutante. Suas bochechas estavam rubras, sua respiração ofegante. Aninhada em meus braços, seus dedos brincavam distraidamente com a barra da minha camisa. E isso foi só os juros. Sua voz era um fio, com um toque de astúcia e timidez. E o principal? Com curiosidade, não pude evitar perguntar. As orelhas de Su Mengmen ficaram vermelhas instantaneamente. Seu olhar desviou por um instante, mas ela ergueu o queixo com força, numa tentativa de parecer corajosa. O principal? Depende do seu desempenho. Primeiro, vai cozinhar. Estou morrendo de fome. Ela me empurrou e correu meio desajeitada para a cozinha. Murmurando baixinho, vamos ver o que tem na sua geladeira para comer. Olhei para suas costas. Não pude conter uma risada baixa. Pulamos a fase do namoro e fomos direto para o altar. No dia do casamento, o sol estava incrível, como se tivesse acumulado todos os dias perdidos do passado. E os derramado de uma vez. Os amigos, todos vestindo ternos elegantes, cabelos penteados como adultos. Cada um se achava o tal. Todos achavam que, sem eles, eu e a Mengmen nunca teríamos ficado juntos. Eles eram os grandes heróis. Ficar vendo vocês se amarem por tantos anos. Finalmente chegou ao fim. Que difícil! Alguém suspirou de repente. Que inveja! Amor de infância, lindo casal. Parece até um drama. Nesse momento, Zhou Xiao também falou. E Qin Lan entregou o presente com um sorriso. Sua postura profissional e competente trazia um toque raro de cordialidade. Parabéns aos dois. Parece que meu palpite naquela época, de que o caso teria reviravolta, estava bem certo. Ela piscou de forma sugestiva. Eu e Su Memun trocamos olhares, com um sorriso cúmplice. À noite, quando entramos no quarto nupcial, eu e a Mengmen estávamos nervosos. Sob a luz do abajur, ela tinha um sorriso maroto, olhos como água, como se estivesse tramando algo. Essa é uma recompensa extra por você ter se ligado. As bochechas da Mengmen estavam coradas sob a luz quente do abajur, seus olhos traziam a timidez e a ousadia típicas da noite de núpcias. Sua voz trêmula denunciava o nervosismo interior, mas ela ainda fingia calma, me olhando como se estivesse realizando um ritual importante. Na noite de núpcias, o ar estava carregado de uma tensão doce. A Mengmen parecia querer manter aquele pequeno controle na relação, como uma rainha fingindo ser forte. Eu a via, desajeitado e séria, e meu coração derretia. Minha respiração ficou mais rápida. Não se mexa, ela ordenou baixinho, mas sua voz trazia um tremor quase imperceptível. No entanto, essa bravata não durou muito. Logo ela, exausta, caiu nos meus braços, reclamando baixinho. Entre seus gritos de surpresa, a noite foi se aprofundando. Eu a abracei, respondendo com ternura a este afeto que chegou anos atrasado. A vida de casado foi ainda mais do que imaginava. Uma confusão e tão doce que enjoa. Mengmen perdeu completamente a máscara de deusa, revelando aquela pequena teimosia em seu âmago. Um pouco de dengosa, e um pouquinho de incapacidade de cuidar de si mesma. Toda vez que falhava ao cozinhar, ela se aninhava em meus braços resmungando. Eu seguia a receita direitinho. A receita está errada, eu disse sem mudar a expressão, jogando a culpa. Com certeza foi um erro de impressão na receita. E então ela saía pulando. Toda vez que assistíamos a um filme no sofá, não podíamos ver nada um pouco impróprio para menores, senão assim que aparecia uma cena de beijo, ela fazia biquinho e pedia um beijo.
Então um filme não terminava nem em um mês. Os dias eram como mergulhados em mel. Parecia que uma vida inteira não seria suficiente para preencher os arrependimentos do passado. Mei Mei me perguntou: se houver uma próxima vida, você viria me procurar imediatamente? Eu disse: e então te confessaria. Ela disse: você é bobo. Ainda nem nos conhecemos. Se você se declarar logo de cara, vai me assustar. Mas você tem que ficar ao meu lado, e quando chegar a hora certa, se declare para mim o mais rápido possível. Não posso mais ser eu a tomar a iniciativa. Mas era o capítulo extra de Su Mei Mei. A luz fraca da tela do celular iluminava meu rosto, ao mesmo tempo nervoso e animado. No topo da janela de conversa estava aquele nome que eu tinha configurado como atenção especial, mas que não ousei contatar ativamente por 3 longos anos. Lin Yui. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar, meu coração batendo tão rápido que parecia pular pela garganta. Dormiu. Estas 3 simples palavras, eu apaguei e reescrevi, levando uma hora inteira para elaborar. No entanto, no momento em que a notificação de envio bem-sucedido apareceu, eu enterrei meu rosto no travesseiro macio, sentindo minhas bochechas tão quentes que poderiam fritar um ovo. Lin Yui, seu idiota número 1 do universo inteiro. Eu, Su Mei Mei, usei toda a inteligência e coragem da minha vida. Provavelmente só para conseguir enganar você. Claro que minha família não faliu, meus pais estão muito bem em casa. Ontem meu pai ainda estava de mau humor porque eu recusei mais uma vez o encontro arranjado com o filho do amigo dele. Mas ele não sabia quem eu guardava no coração. Ele me perguntou que tipo de Deus eu escondia no coração. Que meu padrão era tão alto. Minha mãe ficou ainda mais preocupada, e até me perguntou em segredo: Mei Mei, fala a verdade pra mãe. Você por acaso não gosta mais de meninos? Eu não sabia se ria ou chorava. É claro que gosto. Como não gostaria? Eu gosto daquele grande idiota que desde o ensino fundamental sempre foi um pouco desajeitado. Eu também gosto daquele tolo que no ensino médio foi forçado por mim a me comprar presentes. Eu lhe dava presentes com tanta frequência. Mas ele não entendia nada de retribuir. Realmente burro demais. Mas isso não foi um problema para mim. Resultado, eu não podia contar com insinuações, tinha que levá-lo diretamente à loja de presentes, escolher o presente e fazê-lo pagar. Embora fossem apenas coisinhas de alguns ou 16 reais, eu ainda guardei um armário cheio delas. Afinal, eram os únicos presentes que ele já deu a uma garota. Eu gosto daquele que todas as noites usava sua voz tão agradável, imortalmente cativante para conversar comigo, mas era um pedaço de pau que nunca percebia. E ele? Ele ousou, depois de eu ter dado dicas tão óbvias, me dizer que tinha namorada. Só Deus sabe quantas coisas quebrei naquela hora. E chorei por quanto tempo. No entanto, mesmo bloqueá-lo 100 vezes não aliviava o ódio no meu coração. Mas toda vez que a raiva passava, eu não conseguia evitar tirá-lo da lista negra, como uma voyeur, vasculhando todas as suas postagens sociais. Eu via ele postar prints chatos de jogos. Via ele saindo para churrasco com os amigos, mas descobria que ele parecia sempre sozinho. Aquele coração já morto começava a se agitar novamente. Mas minha melhor amiga me xingou de sem vergonha. Ela disse: Su Mei Mei, você não tem dignidade? Acabaram todos os homens do mundo? Você tem que ser ele? Sim. Eu também me perguntei isso inúmeras vezes. Mas a resposta era sempre vergonhosamente a mesma. Tem que ser ele. Além dele, ninguém serve. Então decidi apostar mais uma vez. Apostar que no coração desse idiota ainda existe eu, e também apostar que este meu golpe há muito planejado conseguirá enganá-lo completamente. Mas o plano ainda precisava de um fechamento perfeito. Se ele me ajudasse diligentemente, eu então, emocionada, me entregaria a ele. Isso não deveria ser exagerado, certo? Quando vi sua resposta, não, o que foi? Irmão, quase quebrei o celular de raiva. Irmão. Quem quer ser seu irmão? Respirei fundo, forçando minha voz a soar chorosa. Então liguei para ele. No entanto, quando se trata de atuar, eu levava muito a sério. Ouvindo sua voz claramente nervosa ao telefone, enquanto beliscava minha própria coxa para manter o choro na voz, eu estava secretamente me divertindo por dentro. Agora está preocupado, né? No momento em que ele disse o endereço, minhas mãos já estavam suadas. Mas é agora ou nunca. Parada na porta da casa dele. Antes de bater, verifiquei pela última vez o estado da mochila. Meu cabelo estava propositalmente um pouco bagunçado. As olheiras estavam vermelhas porque eu realmente tinha me esforçado para chorar. No entanto, este vestido preto realçava minha pele mais clara e minhas pernas mais longas. Está bom. Sou a mais linda do mundo. A porta se abriu. Ele ainda era o mesmo de sempre, só que parecia um pouco mais alto.
e um pouco mais magro. Os traços do rosto perderam um pouco da ingenuidade juvenil e ganharam mais contornos de homem. Vi claramente o brilho de admiração nos olhos dele. O bonequinho dentro de mim já dançava de alegria, mas por fora eu precisava manter a tragédia e o desamparo de uma família destruída. Perguntei de propósito sobre a namorada dele, e quando ele disse que estava solteiro desde sempre, meu coração quase parou por um segundo. Ainda bem. Ainda bem que esse idiota realmente está solteiro. Mas eu precisava me segurar, não podia rir de jeito nenhum. Então forcei o assunto para apresentar alguém a ele. Quando ele disse alguém como você serve, senti o calor subindo no meu rosto na hora. Mas esse tronco finalmente disse algo humano. Precisava dar um jeito de ficar, porque só com tempo suficiente a sós poderíamos criar acidentes suficientes. No banho, fiquei de propósito mais perto da porta de vidro, deixando o vapor subir e embaçar o vidro. Dessa vez fui com tudo, não acredito que não vou te enfeitiçar, mas a reação dele foi inesperada. Vendo as costas dele sentado no sofá sem ousar se mexer, senti um misto de graça e doçura. Esse cavalheiro. Só que talvez ele fosse cavalheiro demais. Mostrei tão claramente. E ele ainda assim ficou impassível. Fiquei tão irritada que até fui secar o cabelo na sala de propósito, só para ver se ele não reagia. Resultado? Ele virou as costas e mexeu no celular. Lin Yui. Você não é gay, é? Dá pelo menos uma olhadinha para mim, para provar que ainda gosta de mulher. Conversamos até tarde, eu estava com tanto sono que minhas pálpebras pesavam. Vi que ele também parecia ter dormido. Então me aproximei sorrateiramente. O sofá já era pequeno, e sem querer acabei espremendo ao lado dele. E então, sem querer, puxei um pouco da coberta. Finalmente, muito sem querer, apoiei a cabeça no braço dele. Mas o hálito quente dele soprava no topo da minha cabeça, e o som do coração dele, através do tecido fino, vinha rápido e forte. O resultado é que eu parecia não conseguir dormir, sorte que estava realmente muito cansada. Acabei adormecendo profundamente. De manhã, ao acordar, vi a expressão chocada e sem jeito dele. Por dentro eu estava morrendo de rir, mas aquela parte dele, será que é um pouco pequena? Sumeng-me, o que você está pensando? Rapidamente limpei a sujeira mental e coloquei uma expressão de susto e timidez. Sim. Assim mesmo, preciso manter essa atmosfera ambígua. O advogado Kim era um ator que já tinha combinado antes. No entanto, precisava que essa cena tivesse uma virada razoável para o bem, para poder continuar na casa dele de forma natural. Convidá-lo para aquele jantar ocidental caríssimo era um agradecimento sincero. Mas quando ele olhou para uma sopa e disse: "O prato está meio molhado", não consegui me segurar. Esse bobalhão. Como ainda é tão fofo. Quando ele pegou o celular e expôs a verdade de que meu pai nunca tinha se acidentado, minha mente ficou em branco, zumbindo. Ferrou, a farsa caiu. Naquele instante, vergonha, constrangimento, medo, todas as emoções vieram à tona. Tive medo que ele me visse tão calculista, que achasse que sou manipuladora e passasse a me odiar. Então resolvi jogar tudo para o alto. E despejei toda a mágoa, a frustração e os arrependimentos desses anos perdidos. Gritando tudo de uma vez. Chamei ele de idiota, de tronco. E espirrei lágrimas e ranho nele. Quando gritei se não fosse eu gostar de você. Já estava pronta para ser empurrada ou ridicularizada. Mas ele disse que estava me esperando. Disse que gostava de mim. Que já gostava desde a faculdade. Esse bobo só se tocou depois que eu o bloqueei. No entanto, o arco reflexo dele é longo demais. Ele disse que a namorada era mentira. Uma imensa sensação irreal de felicidade me atingiu, deixando-me tonta. As lágrimas correram ainda mais, mas desta vez eram doces. Esse tolo, quanto tempo perdemos à toa. No dia do casamento, o sol estava especialmente radiante. Eu, vestindo o vestido de noiva mais lindo, caminhava passo a passo em direção àquele homem de terno. Ele, com aparência de gente, mas ainda um pouco bobo, no momento de trocar os anéis. Suas mãos tremiam mais do que as minhas, mas os amigos lá embaixo, que adoram uma confusão, ainda estavam fazendo uma algazarra. Mas meus olhos só conseguiam ver ele, esse homem por quem anseio durante toda a minha juventude, finalmente completamente meu. Na noite de núpcias, eu queria manter minha imagem de mulher madura e controlar firmemente a liderança. Afinal, essa relação foi conquistada por mim com todos os meios, precisava ter um pouco de imposição. Infelizmente, a capacidade não parecia permitir. Quando desmaiei de cansaço em seus braços, pensei, irritada. Deixa pra lá, esse trabalho físico é melhor deixar com ele, de qualquer forma. Temos todo o tempo do mundo. Esse homem que consegui após muito planejamento finalmente se tornou o amor da minha vida.
Mas o processo foi um pouco tortuoso e um pouco bobo, porém o final foi doce na medida certa. Lin Yue, por favor, cuide de mim pelo resto da vida. Claro, se você ousar me irritar novamente.